Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos começando o nosso 19º programa nessa nossa formação do mês da Bíblia. E vamos começar a falar hoje sobre o Novo Testamento, mas antes de tudo, vamos ouvir a palavra de Deus no Salmo 57, no versículo 2. Piedade de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois eu me abrigo em ti. Eu me abrigo à sombra de tuas asas, até que passe a desgraça. O Senhor é o nosso abrigo. Sempre podemos nos abrigar no Senhor nos momentos de dificuldade e também nos momentos de alegria, porque em todos os momentos da nossa vida o Senhor tem que ser o nosso refúgio, o nosso abrigo, a nossa força, aquele no qual nós encontramos segurança. E a palavra de Deus é o lugar também de encontrarmos abrigo, porque nela nós ouvimos aquilo que o Senhor nos vai falar, vamos ouvir aquilo que o Senhor quer dizer ao nosso coração. E hoje vamos começar a falar do Novo Testamento. Você sabe em que língua o Novo Testamento foi escrito? O Antigo Testamento foi escrito quase todo na língua hebraica, como nós falamos, algumas partes em aramaico e alguns livros na língua grega. Mas o Novo Testamento foi todo ele escrito na língua grega, num grego que nós chamamos de grego koiné. A palavra koiné significa comum, porque era um grego não como aquele dos grandes gramáticos, mas um grego mais simples, embora também com suas particularidades, com as suas nuances, com as suas dificuldades aqui e ali, mas um grego mais simples, porque o objetivo dos textos era que os seus ouvintes pudessem compreender aquilo que estava sendo proclamado, ou quem podia ler aquilo que estava lendo. O Novo Testamento é composto por 27 livros. A primeira parte são os evangelhos. São 4 evangelhos. 3 que nós chamamos de sinóticos e o 4º evangelho, que é o Evangelho de São João. Depois nós temos uma obra histórica, que é Atos dos Apóstolos. Depois nós temos o Epistolário Paulino e 7 cartas que nós chamamos de cartas católicas. Por que chamamos de cartas católicas? Porque enquanto as cartas paulinas eram destinadas a uma ou outra comunidade específica, as cartas católicas eram dirigidas a toda a igreja. O adjetivo katolikos, na língua grega, significa aquilo que é universal, aquilo que está presente no mundo inteiro. E as cartas católicas eram destinadas a toda a cristandade, não a uma ou outra comunidade específica. E o Novo Testamento termina com o Apocalipse, que é um gênero literário próprio, o Apocalipse de São João. As 7 cartas católicas são as 3 cartas de João, as 2 de Pedro, a carta de Tiago e a carta de Judas. A primeira parte do Novo Testamento nós chamamos de evangelho sinótico. Sabe por quê? A palavra sinótico é formada por 2 palavras gregas. Primeiro, o prefixo syn, que significa uma coisa que está junto, com. E óticos vem de ótica, de visão. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles podem ser vistos num conjunto, num só olhar, poderíamos dizer, porque eles são muito semelhantes entre si. Por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos. Se nós compararmos os 3, vamos ver que, embora haja diferenças, eles possuem muitas semelhanças na ordem da narrativa, nos textos que são narrados, nas parábolas, nos momentos centrais da vida de Jesus que estão presentes em comum nos 3. Claro que Marcos mais resumido, Lucas com o grande evangelho da infância, mas, grosso modo, podemos dizer que os 3 são muito semelhantes, por isso são chamados de sinóticos. Já o 4º evangelho é um pouco diferente, é o Evangelho de São João, e nós vamos ver por quê. Então, continue nos acompanhando. Amanhã, dia 20, estaremos aqui para o nosso 20º programa, a nossa 20ª formação nesse mês da Bíblia. Que o Senhor te abençoe e obrigado pela sua perseverança. Boa noite, fique com Deus.